A gente continua a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje vamos conversar com o candidato do PSOL, Ítalo Guedes, que é o nosso convidado para essa sabatina do Portal Mais PB e do programa Hora H na Rede Mais. Candidato, obrigado por aceitar conversar conosco. Boa noite. Para que o senhor quer ser prefeito de João Pessoa? Obrigado, boa noite a todos e todas que nos ouvem de João Pessoa e de toda a Paraíba. Eu quero ser prefeito de João Pessoa porque conheço bem a cidade e acredito que a gente precisa de um modelo de gestão que seja inovador, mas inovador no sentido de inverter essa lógica, de colocar as nossas prioridades, os nossos principais recursos voltados para a periferia, para as pessoas que mais precisam, para que a gente possa reduzir desigualdades sociais. Precisa encarar esse problema com responsabilidade, trazer a periferia para o centro das nossas discussões, das nossas ações, dos nossos recursos, para que assim a gente possa melhorar a vida de todos e todas que vivem aqui em João Pessoa. Para o senhor um desafio a mais. O senhor entrou na caminhada quando a caravana já estava andando. O senhor substituiu o candidato do PSOL, escolhido em convenção, Pablo Honorato. Como é que tem sido essa transição? O senhor estava participando da coordenação, de repente se viu o candidato. Como é que tem sido? Isso, eu já estava participando da coordenação, como você falou, já estava na construção desse processo, estive na construção do nome, na escolha do nome do companheiro Pablo para esse processo eleitoral. Então, claro que há uma mudança, um nível de exposição maior, o trabalho se intensifica, mas é algo que eu já havia vivenciando nos últimos meses que antecederam a eleição, o nosso processo de construção do programa, enfim, eu já estava participando disso tudo. Topei o desafio com muita alegria pela confiança que os companheiros e companheiras do PSOL tiveram em mim, mas eu estava preparado sim, porque eu já vinha construindo esse projeto. É um desafio a mais pelo tempo menor do que as outras candidaturas, mas seguimos com a mesma proposta de governo, o mesmo trabalho, agora com o meu nome. Candidato, sobre a saída de Pablo Honorato, antigo candidato do PSOL à Prefeitura de João Pessoa, ele emitiu uma nota, uma carta, apontando suas razões para desistir da disputa. Dentre elas, ele citou de uma esquerda vendida e egoísta. O senhor saberia dizer que esquerda vendida e egoísta é essa? E também acredita que há uma esquerda vendida e egoísta aqui em João Pessoa? Olha, alguns aspectos dessa carta que o Pablo escreveu, confesso que só ele vai poder responder. Alguns aspectos ficaram meio vagos, sendo bem franco com vocês, alguns aspectos ficaram meio vagos e sem informações concretas e precisas, nem para a gente também, que ele não falou. Agora, esse processo da esquerda é um processo muito problemático. A gente tem, nos últimos anos, no Brasil, e João Pessoa e a Paraíba não seria diferente disso, uma esquerda que optou por se aliar com grupos oligárquicos do Estado, com elites políticas e econômicas, tentando fazer esse processo de conciliação e acabou por construir também forças que atuam contra aquilo que a gente acredita ou atuam no desmonte dos direitos da população mais pobre. Então, assim, uma esquerda onde nós temos duras críticas por esse tipo de postura, de aliança com nomes da oligarquia, inclusive nomes que fazem parte hoje ou que estiveram próximos em algum momento ao governo Bolsonaro, que é o que a gente mais combate nesses últimos 2 anos. Então, nós também do PSOL fazemos duras críticas a alguns grupos da esquerda, como fazemos também críticas mais intensas ainda à direita que vem governando o país e colocando em pauta uma agenda de retrocessos. Candidato, o senhor disse que a carta de Pablo Honorato ela ficou vaga em alguns aspectos. O senhor está falando de alguns grupos, alguns setores da esquerda. Eu gostaria que o senhor, se pudesse, fosse específico. Que esquerda é essa da Paraíba que concilia com a direita quando é necessário, quando precisa? É para quem essa crítica? Olha, essa crítica muito especificamente aqui dentro do Estado e dentro dessa eleição é o que foram as últimas gestões do governador Ricardo Coutinho. Enfim, algumas alianças que ele fez, por exemplo, Valber Virgulino hoje, que é um expoente da direita bolsonarista nessa eleição, é fruto da gestão de Ricardo, que esteve na Secretaria de Administração Penitenciária. Ricardo esteve próximo de Efraim Filho, esteve próximo de Hugo Mota, esteve próximo de Cássio Cunha Lima. Então, é esse tipo de aliança que a gente critica e que esse tipo de política não traz benefício nenhum
para as pessoas, não representa nenhum avanço à nossa política aqui em João Pessoa. Candidato, na eleição de 2016, o PSOL apresentou o nome do sindicalista Vitor Hugo como candidato à Prefeitura de João Pessoa. Ele ficou em quarto lugar com cerca de 8.800 votos. Essa é uma eleição com 14 candidatos. Como é que o senhor pretende reverter esse resultado de 2016, fazendo com que o PSOL ganhe a Prefeitura de João Pessoa? Olha, a nossa política, ela é, como eu vinha falando para vocês antes, ela é uma política que é construída no dia a dia, a todo tempo. O processo eleitoral é um processo importante pela visibilidade que a gente tem, pelo espaço nos veículos de comunicação. Esse espaço aqui é uma prova disso. E a gente se utiliza disso para seguir dialogando com as pessoas, apresentando a nossa política. É o que a gente faz todos os dias e é o que a gente pretende continuar fazendo, independente do que aconteça nesse processo eleitoral. Temos muita esperança no crescimento do partido, no resultado dessa eleição, mas seguiremos trabalhando junto às pessoas. E aí, inclusive, eu peço que as pessoas conheçam como são os mandatos do PSOL no Congresso Federal, nos estados e nos municípios, onde nós temos vereadores e vereadoras, deputados e deputadas, o trabalho que eles fazem junto à população. É a partir desse trabalho, desse reconhecimento que nós temos um trabalho sério, honesto, responsável, assumindo os problemas com a responsabilidade que eles merecem, que nós entramos nessa disputa eleitoral e seguimos trabalhando e vamos até o fim. Candidato, o senhor está marcando território quando diz que o pessoal tem uma proposta diferente, inclusive diferente de partes significativas da esquerda no Brasil e na Paraíba. Outros grupos políticos, espectros ideológicos, já tiveram a oportunidade de governar João Pessoa, direita, centro e esquerda. Enfim, qual é o diferencial que a proposta do pessoal tem em relação aos demais candidatos? Como seria uma gestão em João Pessoa governada por um filiado do pessoal? A diferença é que o nosso projeto ele é coletivo e é compromissado com as pessoas, de fato. Como eu vinha falando no início, o nosso principal projeto é inverter esse modelo de gestão aqui em João Pessoa, trazer as pessoas para próximo. A gente não quer governar com gabinete fechado, distante das pessoas. A gente quer governar próximo aos movimentos sociais, próximos aos sindicatos, às pessoas que fazem as políticas nos bairros, às comunidades. Então, essa é a grande diferença. A gente não se propõe a ter uma gestão hierarquizada, onde a gente, olhando de cima para baixo, vai conseguir conceber todos os problemas da cidade e apresentar soluções mágicas. Nós queremos apresentar e apresentamos soluções responsáveis para problemas que são graves. Não existem soluções mágicas para problemas que são difíceis e que vêm passando de gestão a gestão. Começando pela gestão última agora do prefeito Luciano Cartacho, que começou no PT, se assumindo como candidato de esquerda. No meio desse processo, ele ingressa no PSD e fica ali próximo da ala bolsonarista até aqui do estado. O Rui Carneiro, que é um quadro antigo do PSDB, por exemplo, até pouco tempo estava de mão dada com Luciano Cartacho. E agora está no PV, assumindo uma posição ali que ninguém sabe direito o que de fato é. Então, falta coerência, falta essa proximidade com as pessoas e assumir essa responsabilidade e essa aliança com as pessoas que fazem a cidade como uma causa prioritária do governo, da gestão. O senhor cita problemas graves a serem vencidos. Na sua avaliação da sua candidatura, se pudesse eleger um principal, que grave problema João Pessoa precisa corrigir e solucionar? Olha, você agora me coloca uma pergunta muito difícil para elencar um grave problema aqui na cidade. Eu queria trazer, por exemplo, à tona o que é o que está sendo, que foi posto o novo Fundurb, por exemplo, porque pega diversas áreas aqui da cidade que desobriga o município a priorizar os seus investimentos nas zonas de maior risco, né, nas zonas de interesse social. Então, eu acho que esse problema estrutural que abarca as periferias, de saneamento, de falta de acesso à política de saúde, de educação, que é algo estrutural aqui, é o maior desafio para a gente, é o que tem que ser assumido assim de início, sabe? É um problema grave, porque quando a gente fala, por exemplo, de educação, a gente não pode falar só de sala de aula, a gente tem que falar de uma estrutura de casa, onde é que essa criança dorme, esse adolescente dorme, quais as condições que ele tem para
para ir para estudar? Será que ele consegue comer antes de ir para a aula? Como é esse transporte até a escola, a ida e a volta? Qual a estrutura que ele tem dentro de casa? Então, são problemas complexos, mas a gente atingindo essa raiz da desigualdade social, garantindo um maior investimento para as periferias, a gente vai solucionando passo a passo cada um desses problemas aqui de João Pessoa. Candidato, o senhor está no PSOL há 4 anos e essa é a primeira eleição que o senhor vai disputar. É um estreante na política. Então, o que o senhor pode dizer à população de João Pessoa para confiar numa pessoa, no candidato, na verdade, que nunca exerceu um cargo público? Olha, o que eu digo, primeiramente, eu posso trazer 2 aspectos. Primeiro, uma crítica, e aí é uma crítica política que eu faço a essas pessoas que se colocam como muito experientes na política, que já vêm de gestões há muitos e muitos anos, mas que nunca apresentaram uma melhoria significativa para a vida das pessoas. Então, que experiência é essa? Que modelo de política é esse que não traz avanços e não representa melhorias reais na vida das pessoas? Um outro aspecto que eu trago é que a política ela é muito maior do que o cargo público em si. Eu sou jovem, eu tenho 28 anos ainda, sou o candidato mais jovem dessa eleição, mas venho de um histórico de militância. Desde a minha adolescência, nas pastorais sociais da igreja, trabalhando com o povo de rua, passando, sobretudo, pela minha principal experiência, que foi a pastoral carcerária, onde eu pude, por interesse próprio, ir me deparando com realidades sociais que são muito diferentes das minhas. Então, essa vontade de trabalhar, esse desejo de lutar por igualdade social, lutar contra injustiças, contra violações de direitos, pensando sempre na melhoria da vida das pessoas, é isso, por causa disso que eu peço a confiança do voto das pessoas. É por essa trajetória de luta. Mesmo que sendo o mais jovem candidato, eu sou o candidato que vive a cidade, que experiencio a cidade, que conheço essa realidade, porque não sou dessas elites, não faço parte desses grupos. É com essa experiência, com esse desejo de transformar, de renovar, que eu venho todos os dias pedindo a confiança das pessoas pelo voto e pelo trabalho e pelo que o PSOL representa na Paraíba e no Brasil. Candidato, depois de um ciclo de, digamos, 16 anos, quase isso, o Brasil experimenta o ciclo da esquerda no poder, a esquerda que eu falo, o PT, o Partido dos Trabalhadores no poder, uma forma de pensamento político no poder por esse período. O Brasil vive hoje um outro momento, uma maioria de um sentimento mais conservador e mais à direita, que vem desde a eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso vem se espraiando também pelas capitais e pelas cidades do Brasil. Quando o senhor invoca esse discurso também ideológico, tomando para si a bandeira do PSOL numa cidade como João Pessoa, que elegeu Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, o senhor tem consciência que está falando e está tentando também enfrentar uma onda mais à direita que tem sido registrada nos últimos anos? Sim, uma onda que vem se tornando cada dia menor, né? Bolsonaro teve um derretimento depois da eleição dele, depois que ele começou a gestão, de fato, em 2019. Agora, nos últimos meses, ele teve um novo crescimento, mas a gente não abre mão daquilo que a gente acredita ou do que a gente entende ser o melhor junto com as pessoas. Isso é pensado coletivamente. Bolsonaro, visto que ele só tem apenas 2 anos, menos de 2 anos de gestão, a sua aprovação é bastante baixa, perto de outros presidentes que essa fase do primeiro ciclo de gestão, dos primeiros 2 anos, é a fase que talvez o novo presidente tenha maior aprovação. Então, isso é fruto da população que vem percebendo os desmontes. A reforma trabalhista, que não é da gestão Bolsonaro, mas que ele apoiou, a reforma da Previdência, a reforma administrativa que eles querem passar, enfim, uma série de retrocessos que eles vêm impondo e que a gente se coloca todos os dias para conversar com as pessoas. Então, a partir do momento que houve essa mudança desse espectro, uma descrença daquilo que estava acontecendo antes, e houve essa mudança, a gente também percebe que a política ela é cíclica, ela vai se movimentando, ela não é algo estático. E a gente permanece nesse diálogo percebendo como o Bolsonaro vem representando um retrocesso para as pessoas e como as pessoas vêm percebendo isso. E é nesse espaço que a gente vai se encaixando, a gente vai conversando e vai ganhando força. Aqui em João Pessoa e no Brasil inteiro.
Falando no presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato, qual é a relação que o senhor pretende ter com o governo federal, caso seja eleito, e também com o governo do estado? Olha, a gente vem vivendo nesse período eleitoral algo que é muito prejudicial, um discurso político dentro dessa eleição, representado pelo candidato apoiado pelo atual governo, que é algo mesquinho, daquela velha política, daquela política antiga que a gente não... Estadual ou federal, candidato, o senhor está falando? Do governo estadual, isso, do candidato que é apoiado pelo governador João Azevedo. Uma política que é muito antiga, retrógrada, de dizer que só é possível governar uma cidade como João Pessoa se estiver próximo, se estiver alinhado politicamente com o governador. E aí tem duas opções. Ou esse candidato que fala isso, ele está mentindo para as pessoas, ou o atual governador do estado, ao assumir essa postura, ele se coloca também como sujeito dessa velha política, apesar de ser o primeiro mandato dele. A gente precisa conversar com as pessoas e mostrar que a realidade não é essa. A gente pode fazer, sim, uma oposição que é responsável. Nós, de PSOL, viemos fazendo isso desde o governo do PT, inclusive, fazendo oposição que é responsável, baseada na política, contra os retrocessos que são impostos. E a gente não pode se calar diante dessa realidade, dessas ameaças de que nós não conseguiremos governar, porque conseguiremos sim. E para o governo federal, vale coisa parecida. A gente precisa denunciar os desmontes tocados por esse governo, pela gestão Bolsonaro, todo o retrocesso que ela representa, inclusive retrocesso não só dessas medidas que eu falei, dessas reformas, mas também o retrocesso que atinge diretamente a vida das pessoas, como, por exemplo, querer se negar a aceitar uma vacina aqui para o país, diante de quase 160 mil mortes, por questões ideológicas extremamente problemáticas. Então, isso atinge diretamente a vida das pessoas. São as pessoas da periferia que estão morrendo. E a gente não pode abrir mão dessa disputa, a gente não pode abrir mão de denunciar tudo isso e reconhecer que João Pessoa é uma capital importante desse país e que tem uma capacidade de arrecadação própria que é satisfatória e que é possível também conseguir recursos junto ao governo federal, mesmo fazendo uma oposição a todos estes desmontes. É urgente, por exemplo, uma coisa que tem sido muito colocada é que é urgente que os servidores das secretarias, por exemplo, sejam servidores técnicos especializados com autonomia, inclusive porque a gente perde recursos quando esses servidores que não são da área onde estão trabalhando não conseguem sequer, às vezes, formular editais para solicitação de recursos, para o aumento de recursos para projetos específicos, inclusive do turismo, da cultura, enfim, de coisas aqui da nossa cidade. Então, a gente precisa garantir que os servidores aqui das secretarias do município tenham autonomia, possam trabalhar e sejam técnicos especializados nas áreas onde eles estarão trabalhando. Candidato, e o senhor indo para o segundo turno, o senhor aceitaria o apoio de Ricardo Coutinho do PSB e de Anísio Maia do PT, que tem uma ideologia mais ligada à esquerda? Olha, a gente aceita o apoio de quem está comprometido com as pessoas. Então, a nossa política é uma política de comprometimento com as pessoas. Nós não vamos aceitar apoio ou entrar nessa desse toma lá da cá, dessa troca de cargos. Isso nós recusamos e não abrimos sequer conversa. E essa política do PSOL, de séria, responsável, ela é reconhecida também pelas pessoas que a gente faz oposição. Então, é importante a gente reafirmar isso. Nós não queremos nenhum apoio que venha com toma lá da cá, com essa velha política de cargos, de troca de interesses. Nós queremos pessoas compromissadas com a luta pelo fim da desigualdade social, pela melhoria da vida da população de maneira geral. Candidato, como enfrentar pós-pandemia numa capital como João Pessoa, que vive e amarga graves efeitos na economia? A gente precisa, primeiramente, enfrentar a pandemia, né? Eu sou fruto disso agora. Acabei de receber a confirmação de que não estou com a Covid-19, mas tive que ser atendido numa UPA, fui
medicado, mas fui informado que não tinha teste para fazer. Então, eu ia ficar em isolamento pela dúvida de estar com o vírus ou não. Então, a gente precisa garantir uma testagem em massa e um rastreamento desses casos para que a gente possa saber o que está acontecendo, para que as vidas possam ser preservadas. E a gente precisa estar próximo, sobretudo, as pessoas que estão sendo mais atingidas, e aí em termos de trabalho, que são os pequenos e médios comerciantes, os trabalhadores da cultura, os trabalhadores do turismo, profissionais autônomos, liberais, que estão sendo profundamente atingidos por essa crise que é sanitária, mas também é econômica. E aí a gente precisa fazer esse cálculo orçamentário, rever quais são as isenções fiscais que já estão sendo dadas, que a atual gestão dá, que a gente não tem acesso, é algo com muita pouca transparência. A gente precisa ter acesso a isso para garantir que as isenções e os benefícios sejam dados àqueles que mais empregam e que mais precisam, e aí os que mais empregam somados são os pequenos e médios empreendedores, é o setor da cultura, é o setor do turismo, pessoas que são muito importantes aqui para João Pessoa, conceder esses benefícios com transparência para que isso tenha um retorno, garantindo um retorno de emprego e de renda aqui para João Pessoa, inclusive fomentar mais esse empreendedorismo, sobretudo nas periferias, junto às cooperativas, a criação de cooperativas desses profissionais, para que eles possam até oferecer serviços para a prefeitura, serviços de qualidade e às vezes com um valor mais barato. Então, esse investimento que a gente faz nesses setores faz a economia girar e traz um retorno para o município. Quem defende mais arroxo ou mais cortes é porque está contra os trabalhadores e as trabalhadoras, está contra as pessoas que precisam sair de casa todo dia para alimentar seus filhos, para alimentar sua família. Nós, pessoal, estamos ao lado dessas pessoas. Inclusive, falando tudo isso, a gente se coloca para sentar junto com as categorias, junto com as organizações dessas classes de trabalho, para que possamos pensar cada vez novas alternativas. Esse período está de mudanças muito bruscas e nós precisamos estar atentos a isso, entender quais são os impactos disso na ponta de quem vive cada segmento aqui da cidade. Candidato Ítalo Guedes, do PSOL, muito obrigado pela entrevista aqui na sabatina do Portal Mais PB e do programa Hora H na Rede Mais. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço o espaço, essa conversa, agradeço às pessoas que nos ouviram durante esses minutos de debate sobre João Pessoa e peço a confiança de todos e todas para votar nos vereadores e vereadoras do PSOL e votar 50, Ítalo Guedes e Márcio Roberto para a Prefeitura. Muito obrigado.